Olá, boa noite a todos e todas, sejam muito bem-vindas a mais uma live da Livraria Páginas, sempre trazendo aqui um conteúdo diferente para vocês, ligado à literatura, à palavra. E hoje nós teremos aqui a presença da Maria Delboni. Eu vou deixar que ela mesma se apresente quando eu convidá-la para entrar aqui, mas antes eu quero convidar vocês para vir conhecer aqui esse espaço que é o menor e mais charmoso de Belo Horizonte, que fica na rua Padre Eustáquio, 2475, na loja 6. São 12 metros quadrados de puro charme. Aqui você vai encontrar livros de literatura de qualidade, tem um cantinho da imaginação para a criançada, e você também vai encontrar aqui o livreiro, que sou eu, que estarei aqui sempre para te receber com muita alegria, com muito cuidado, com muito carinho, para te indicar um bom livro, para conversar sobre literatura, sobre livros e sobre leitura. Então, fica esse convite para vocês, para que venham aqui conhecer a Livraria Páginas, que fica na rua Padre Eustáquio, 2475, na loja 6. E para quem quiser também, pode entrar em contato pelo WhatsApp, que eu atendo vocês, se vocês precisarem pedir um livro, verificar se tem um livro aqui, que é o 971748773. 971748773. É só mandar um WhatsApp, eu atendo vocês, a gente pode conversar se você precisar de algum livro. Se não tiver aqui, a gente tenta providenciar na distribuidora para que possamos atender você da melhor maneira possível. E hoje, como eu disse, nós vamos receber aqui a Maria Delboni, que é escritora, né, que tem, além de livros literários publicados, tem uma gramática, que é um livro que chama Explorando o Português, que é muito bacana para quem gosta de estudar a língua portuguesa e tirar dúvidas de como aplicar a língua, né, nas suas mais diversas possibilidades. Então, Maria Delboni já está aqui com a gente aqui, já eu chamo você, Maria Delboni, para a gente começar nosso bate-papo. Agradecer aqui a presença de todas as pessoas que estão chegando, Regina, Thaisa, Sheila, Renata, né, todas as pessoas que estão chegando aqui para nos acompanhar. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos para mais essa live da Livraria Páginas. Rosa, ei Rosa, tudo bem Rosa? Como vai você? Rosa, uma grande contadora de histórias, uma pessoa de uma sabedoria enorme, né? Sempre aí postando coisas muito importantes, de conteúdo riquíssimos no seu Instagram. Obrigado, viu, Rosa, pelo seu trabalho. Obrigado aí pela participação aqui na nossa live. Eu vou chamar aqui a Maria. Ei, Thaisa, boa noite. Vou chamar aqui a Maria Delboni para gente. Mais uma vez, muito obrigado a todos e todas pela participação. Boa noite, Flávia, seja bem-vinda. Olá, Maria Delboni, tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui com você. Prazer é todo meu. Muito obrigado por aceitar o convite da Livraria Páginas para enriquecer aqui nossa live, né, com todo o seu conteúdo, toda a sua sabedoria, né, para a gente falar um pouco sobre literatura, sobre língua portuguesa, sobre o seu trabalho, né, que foca aí na questão da mulher, né, na identidade da mulher. Então, a gente vai falar um pouquinho disso. Mas antes, Maria, eu queria que você se apresentasse para as pessoas, que eu gosto sempre de dizer que a melhor pessoa para se apresentar é ela mesma. Então, que você se apresente para as pessoas que estão nos ouvindo aí, diga quem é você, sua formação, enfim, a maneira que você achar melhor aí. Sim, claro. Eu sou Maria Delboni, sou escritora mineira, fui professora de língua portuguesa e língua inglesa por 35 anos e aposentei como professora de língua inglesa. E a partir daí, eu digo que sempre assim, que eu trabalhei com palavras a vida toda e elas não me deixaram. E entrei pela literatura e estou aí a usar as palavras, né? E eu já comecei a escrever há um tempo atrás, lá em 1986, eu comecei a escrever para um jornal em Boston, nos Estados Unidos, falando sobre a língua portuguesa. Depois eu continuei escrevendo para um jornal também na Suíça, Varal do Brasil, ainda falando sobre a língua portuguesa. Depois eu entrei no Brasil e comecei a trabalhar com antologias, entrei em diversas antologias, trabalhando com outros escritores, aí passei para os meus contos. Eu gosto de contos também.
E continuei com os contos até 2016, que eu resolvi que era hora de começar um livro solo. E então eu comecei com meu livro solo, e a minha temática é mulher. Eu gosto de trabalhar o preconceito em cima da figura feminina, não só na sociedade brasileira, porque eu tenho visto que isso atinge o mundo inteiro. O preconceito em cima da mulher, ele está no mundo todo. Não é dizer o machismo, é um contexto, é uma sociedade, são regras impostas pela sociedade e que tolhem a mulher em muitos dos seus caminhos, em muitas das suas atitudes, né? E eu comecei, por exemplo, com As Asas do Tempo, que é um livro que você tem aí na livraria, que foi meu primeiro em 2016. Eu gosto de muito falar, nesse primeiro livro, eu falo de como a vida tá aí. E esse livro, muito Maria bem, Deboni, e esse livro, só queria ele foi acrescentar, tem uma traduzido questão. para o espanhol e para o inglês. Isso, eu ia falar isso. Foi traduzido. Então, mas nesse livro eu começo a dizer como a vida vai me pegando, como a vida vai pegando a gente. Eu digo dos caminhos. No meu prefácio eu digo que os caminhos, sempre acreditei que a gente devia buscar caminho. Mas depois eu verifiquei que não, são os caminhos que nos buscam. Eles é que nos buscam, nos cercam, e estão por aí, de repente você entra por eles e vai ver e continua por ele, vai ver no que vai dar, né? Como a gente sempre, como o mineiro diz, vamos ver o que vai dar. Se der com burro na água, tudo bem, a gente levanta. Mineiro tem esse ditado assim, vamos ver o que vai dar. Se der com burro na água, não tem problema. Então, essa minha temática comecei com as mulheres nos anos 60. É um livro muito tranquilinho, um livro assim juvenil, sabe? Que as adolescentes amam ler, porque eu trato do preconceito da virgindade, trato desse preconceito de casamento entre famílias, e eu vou continuar por aí trabalhando até no segundo volume. Mas o interessante é que eu escolhi para trabalhar com um personagem só na minha trilogia, que são essa trilogia que eu digo Memórias. Eu escolhi um personagem, a Sabrina, e trabalhei a Sabrina nos 3 exemplares, nos 3 romances, nos 3 livros, que são livros de contos. É interessante frisar que os contos são aleatórios. Eles não têm a obrigatoriedade de ler o primeiro, para o segundo, o terceiro. Pode ler à vontade. Mas há uma linha correndo entre eles, há uma linha, não diria uma linha de tempo, eu diria uma linha de pensamento, uma linha de atitude que corre ao longo do livro com a personagem Sabrina. É uma a Sabrina dos anos 60, mas a Sabrina podia ser hoje. A Sabrina é uma adolescente que está aí se digladiando na sociedade, buscando o seu espaço, procurando ser ela mesma, né? Então ela vai estudar, ela quer trabalhar, ela quer se impor no mundo. E ela chega no final desse livro querendo ter uma produção independente, que ela acha que é muito importante. Vou ter uma produção independente. E hoje eu ouço muitas adolescentes falarem isso. Olha, se eu não me casar, eu vou ter uma produção independente. Vou escolher que tipo. E agora, com a possibilidade dos bancos de sêmen, pode-se escolher até o sexo da criança. Então, é uma coisa que é dos anos 60, mas é muito atual, muito atual. E da Sabrina, eu continuo com ela no Tempo de Arranjo, que é a Sabrina, então, já com o filho. Não casou, é produção independente. E ela vai continuar com o seu posicionamento de buscar espaço na sociedade, buscar espaço na vida, aquele espaço que ela acha, isso, aí, meu tempo de arranjo, que ela acha que é devido, que lhe é devido, né, o seu lugar no espaço. E ela vai trabalhando com ela mesma e vai brigando com ela mesma nessa busca de espaço, e ela chega à conclusão que ela precisa casar. Porque ela precisa dar uma situação, isso, ela precisa dar uma situação assim, de família para o filho. E ela vai casar com o pai do filho. Aí ela vai procurar o pai, vai falar com ele que ele é o pai, e começa aquele conflito todo de família, e ela casa. Mas os conflitos não terminam. Porque ela é uma pessoa revolucionária, ela tem as ideias dela de feminista, tem as ideias dela de
do que é a posição da mulher na sociedade e no mundo, né? Em especial no mundo. E a Sabrina continua, então, nessa luta de liberdade. Ela quer a sua liberdade. Então, chegamos no tempo da liberdade, que é o tempo de liberdade, que está aí também, não está? Isso. Então, aí a Sabrina, olha só que interessante, que sou eu essa aí, né? Sou eu a figura da autora, com a vestimenta dos anos 50 também, de quando eu começo essa trilogia, Memórias, né? É uma foto recente, eu tirei em conservatório eu lancei esse livro em novembro do ano passado, lá em Natal, no Rio Grande do Norte, e eu tirei essa foto em agosto, setembro, uma coisa assim, eu tirei lá em conservatório. E achei a foto muito interessante, falei, essa foto é a minha capa, a capa do meu livro. E ela foi para a capa do meu livro. Achei muito interessante. E simboliza muito, não sei se você viu, ela simboliza muito a liberdade. Olha, ela com a mão na mala, ela um trem atrás, não é? Daí a mala, o trem, e ela, vamos. E olha que só, um contraponto muito interessante, que são as roupas antigas e a decisão de viajar, de sair, talvez até sair de si. Não só sair da própria sociedade, mas sair de si e ir em busca dessa liberdade. E é o que o livro traz, nos contos, as mulheres vão apresentando essa busca de liberdade num tempo cerceado ainda de limites, né, que a sociedade continua impondo à mulher. Já estamos nos anos 2000, mas a mulher continua a mesma coisa. Ela está ainda cerceada em seus direitos, em muitos dos seus direitos, e muito dessa liberdade tão aquilhoada, né, tão buscada, certo? E ela é uma pessoa atual. E ela chega à conclusão que, no final do livro, vou contar só o finalzinho, ela chega à conclusão que a liberdade é dela, é com ela. Ela tem a própria liberdade, não é o outro que vai fornecer, não é a sociedade que vai fornecer, é dela, é com ela. Isso é muito interessante, esse final, eu gostei muito de escrever esse livro, achei ele super interessante. Aí termino a minha trilogia Memória, e que foi trabalhando esses preconceitos femininos, né, desde os anos 60. E eu, esse ano, estou lançando esse aqui. Agora eu estou no Espírito Santo, estou em Guarapari, e lanço esse livro agora, no dia 31, no sábado, 7h30 da noite, eu vou lançar ele aqui em Guarapari, que é De Vento à Tempestade, que é um romance. Eu saí da minha linha de contos e entrei no romance. Esse romance é biográfico, ficcional. É uma mistura de realidade com ficção. É um trabalho assim que eu tinha... É a biografia da minha mãe. Eu tinha uma ideia de escrever essa biografia, mas não queria fazer ela sisuda, chata, aborrecida. Eu queria fazê-la leve, de uma maneira descontraída, e que a pessoa tivesse prazer em ler e acompanhar essa vida dessa mulher foi uma mulher espetacular, que era minha mãe. E então saí esse livro. E ele vai ser, como eu disse, vai ser lançado. Vou ler a contracapa para você ver, para ter uma ideiazinha do que seria esse livro lá dentro. Você não tem aí, né? Esse não Não, tem. você não chegou. Vou lançar agora, esse no sábado, então você não tem. Pois é. Olha, está na contracapa, eu escrevi sorte ou azar. O modo de encarar a morte é diferente para cada um. Depende da sua vivência, de sua habilidade em lidar com a vida e dialogar com a morte. Não dá para você esperar? Sei que eu terei de fazer essa viagem, mas como essa será a minha última, a gente podia programar melhor. Ouvi falar de uma tal de catalepsia. Eu não podia ter um caso desses? Incline o seu ouvido para mim. Lembre-se de como eu rezei, das missas a que assisti, de todos os caminhos que percorri, para estar sempre na igreja na hora certa das missas. Às vezes eu pegava 3 ônibus. É possível estar preparada? Para a morte, eu quero falar. O livro é a pessoa, o defunto, no caso a minha mãe, no seu caixão, né, no seu leito de morte, dialogando com a morte. E ela vai fazendo esses diálogos e vai nas suas reminiscências, vai se lembrando da sua vida e vai dialogando, tentando driblar a morte no seu último momento, mas ela não consegue, não tem jeito, né? Maria Delboni, sabe o que isso me lembrou?
o filme do Ingmar Bergman, do jogo de xadrez entre a morte, né, e o cara que vai conversando exatamente durante o jogo de xadrez. É um filme do Ingmar Bergman. Agora, Não conheço. eu vou lembrar o nome do filme. Se alguém tiver... Lindomar, me lembra aí, Lindomar, você que chegou, o nome desse filme do Ingmar Bergman, que é um diálogo durante um jogo de xadrez com a morte. Eu estou aqui, me falhou a memória. Ah, eu quero ouvir, eu quero ler, quero ver esse filme, me interessou muito. É fantástico, fantástico. É um diálogo com a morte durante um jogo de xadrez. Eu esqueci o nome do filme agora, mas o Lindomar que chegou aí agora vai me lembrar daqui a pouquinho. O Maria Delboni... Ah, Lindomar, eu quero assistir esse filme, vê para mim. Vê para mim que eu quero assistir, gostei muito, nossa, tenho certeza que eu vou amar. Mas eu tentei, quando eu pensei em escrever esse romance, eu tentei pensar uma maneira, como eu te disse, que fosse uma coisa mais suave, que a leitura fosse suave, né? Era uma biografia, então que ela fosse suave. Eu pensei nessas maneiras, e eu me lembrei das memórias póstumas do nosso Machado de Assis, né? E eu pensei, mas aquele tipo não é uma maneira de escrever, eu tenho que mudar, eu tenho que tentar achar uma maneira mais agradável, uma maneira que eu vou falar da morte, vou falar de todas essas digressões todas, mas eu tenho que achar uma maneira. E eu fui conversar com o Marcos. O Marcos Mota é um escritor da Liga de Escritores Mineiros, a qual eu pertenço, né, em Belo Horizonte. E eu conversando com o Marco, eu falei, Marco, eu estou pensando em escrever assim, isso agora na pandemia, né? Eu estou pensando em escrever um livro assim, eu quero fazer digressões, então não vai ter aquela linha de pensamento, é igual o pensamento nosso, que a gente conversa, a gente pensa aqui, está pensando lá e pensou lá atrás, e volta e pensa de novo. Então vai ser aquela mistureba. E daí? Ele falou, não, acaba tendo uma sequência, vai por aí que vai dar certo. Pode fazer que vai ficar muito bonito, vai dar certíssimo. Aí eu falei com ele assim, pois é, então vou pensar se eu vou animar. Qualquer coisa, se eu tiver uma dúvida, se eu parar pelo caminho, se eu tropeçar numa pedra grande demais que não der para chutar, vou pedir ajuda, te telefone. Ele falou, não, tranquilo, pode ir embora. E olha que a coisa saiu e fluiu e ficou muito bom. Ficou muito bom mesmo. Na página dele... Só para lembrar, aqui, a Rosa, o Lindomar e a Regina Borato me lembraram, e eu lembrei aqui também, O Sétimo Selo, Ingmar Bergman. É um filme eu vou anotar. Sensacional. Tenho que anotar. Preciso assistir esse filme, tenho que anotar. Mas aí, voltando às nossas produções literárias, né? Eu escrevo poesia também desde adolescente, como é normal, né? A gente escrever poesia na adolescência. E depois eu comecei a gostar de escrever poesia. Não publiquei um livro ainda de poesia. E na Liga eu comecei com a poesia, depois eu me juntei a um grupo de Bahia Mineiro, que a Francine está comandando, né, nas lives. Hoje mesmo a gente tem uma live com ela, e de poesia. E ela me incentivava, me estimulava, porque a cada live eu teria que escrever uma poesia nova, que ela falava assim, hoje o tema é primavera, hoje o tema é amigo, hoje o tema... Eu ia lá escrever aquela poesia, porque eu tinha que falar poesia na live. E achei muito interessante essa história. Mas eu já tinha começado nos meus livros, né? Quando eu comecei, eu gosto de colocar na orelha uma poesia. Mas eu comecei escrevendo poesias das outras pessoas, né? Eu comecei do Raimundo Correia, depois eu fui para o... Esse já é minha. Depois eu fui para quem mais que foi? Para o Vinícius de Moraes, claro, né? Soneto da Separação. Que caía muito bem aqui, o Soneto da Separação era esse livro, a separação, era esse mesmo. E aí eu fui escrever Seu Tempo de Liberdade, eu falei assim, E essa poesia é maravilhosa, né? Porque justamente descreve o assunto do livro, que eles eram amigos e de repente se tornaram inimigos por causa de um contexto. O que era o contexto? Foi uma noite de sexo. De amigos eles se tornaram inimigos. Então a poesia cabia direitinho ali naquele meu livro. E aí eu pensei no Tempo de Liberdade, eu falei assim, e agora? Agora, onde é que eu vou achar uma poesia para caber aqui? Não sei, vou fazer a minha poesia. E fiz uma minha poesia para o Tempo de Liberdade. Você está com ele aí? Posso ler para você? Pode, faz favor. Desejos. Relaxa, a voz sussurrava. O vulto que envolvia, a mão que passeava,
A língua que descia no corpo, na mente, nos desejos que subiam, do esquecimento, os sentimentos. Nas arguras revolviam os calores esquecidos, os hormônios calados, os lábios selados. Na explosão dos sentidos, e a emoção renasce, cresce e floresce, brilha e transforma a vida sem graça. Muito bem, foi muito boa leitura, parabéns, muito boa leitura. Então, e retrata bem esse sentido de liberdade dos anos 2000, né? O que você acha? Sim, concordo, é isso mesmo. Eu não tive tempo de ler seus livros, né? Porque assim, a gente marcou essa semana, mas eu sempre gosto de ler os livros com quem eu vou conversar. Eu não tive tempo, mas eu folheei aqui para entender um pouco o que é, né? E aí, assim, uma coisa que me chamou a atenção foi exatamente essas poesias que elas vêm de encontro à questão, ao que você coloca dentro do livro, né? As poesias dentro do livro. da capa aqui na orelha, elas remetem exatamente a toda a história que está presente em cada um dos livros, ao conteúdo. No conteúdo. Né? Que, exatamente. Como você disse, né, tem a temática da questão da mulher, né, que está presente o tempo inteiro aqui nas três. Pode falar, pode falar. Vou falar deste Vento à Liberdade, que eu também fiz uma poesia para ele. Que eu achei que também entrou bem no espírito do contexto, né? No contexto. Liberdade. Esta é a era da liberdade. Do que eu tenho para dizer, do que eu preciso em verdade para bem conviver. Amigos sinceros ou relapsos, amores verdadeiros ou falsos. E consciência para discernir em quais deles investir. Usar o não com vigor e saber como usá-lo. Afastar o meu agressor, apesar de amá-lo. Saber que a liberdade pertence a mim totalmente. É um direito sem idade para ser usado realmente. Então, essa liberdade, esse usar esse não, vem também no contexto, porque ela é uma pessoa que faz de tudo para o amor, para que esse amor venha florescer. Ela nasceu nos anos 23, num contexto de opressão, onde os casamentos eram arranjados, e ela fugiu para casar com a pessoa que ela queria. Então ela disse, não, bateu o pé, eu quero casar com fulano e vai ser com fulano que eu vou casar. O pai a deserdou. Não tinha dinheiro, não teve festa, não teve roupa, não teve nada. Não importa, eu vou casar com a pessoa que eu quero. Nada de casamento arranjado entre famílias. E vai ter uma vida marital, né, uma vida de casamento por muito tempo, tem 10 filhos, mas chega uma hora que ela disse, não, eu vou divorciar. Então, para uma pessoa que vem desse contexto, dos anos, olha só, os anos 20, né? Com uma maturidade, com um pensamento, eu digo assim que é uma liberdade de pensamento, de chegar e ter essa consciência de saber dizer o não, quando basta e pronto, né? Então, eu achei muito interessante, falei, não, essa poesia vai ficar muito bem aqui também. E estou aí também, poeta, tá vendo? Eu queria te fazer uma pergunta, mas antes eu queria ler um trechinho do prefácio do livro Nas Asas do Tempo, para te fazer a pergunta. Pois não. Aqui você diz assim, as palavras sempre rondaram o meu cotidiano, estiveram comigo desde a alfabetização, na escola e fora dela. Minha infância foi embalada pelos contos dos irmãos Grimm. Depois, na adolescência, por força de hábito, me aventurei pelos contos de amor e dormia com José de Alencar e acordava com Machado de Assis ou Aloísio de Azevedo, que me traziam a realidade dos desejos e das traições. Aí eu queria te perguntar o seguinte, você cita que esses autores, que para mim são, né, Luiz Azevedo, Machado de Assis, são grandes nomes da literatura brasileira, principalmente Machado de Assis, para mim ele é o grande nome, né, assim, considerado pelo Harold Bloom, entre os 100 maiores nomes da literatura universal, né, uma obra que vai estar além do tempo e vai continuar aí, né, a gente sabe disso,
uma escrita impecável, né? Um homem que esteve à frente do seu tempo, capaz de trazer na ironia, né, e de secar uma sociedade do século XIX que tanto diz, e diz tanto de lá, diz hoje ainda. Né? Então, eu queria te perguntar o seguinte, para além desses autores, quem foram as escritoras e outros escritores que fizeram parte da sua caminhada e influenciaram na sua escrita, né, influenciaram na sua escolha como escritora? Eu acho que esses aí foram o pedestal, realmente, os dois. Machado, o Aloysio de Azevedo, eu acho Guimarães Rosa. Eu acho todos esses nossos escritores brasileiros foram o meu pedestal. Eles foram o pedestal. Eu sou uma voraz devoradora de livros, então eu lia muito Agatha Christie, eu lia Julia Roberts, eu lia o Sidney Sheldon, e por aí vai. São muitos os escritores que devoradora realmente de livros. Mas eu acho que eu não me enquadro em nenhum desses perfis deles, não. Eu acho que eu elaborei uma escrita minha, mas claro que eu fui influenciada. Enquanto, por exemplo, eu disse dos Irmãos Grimm, essa fantasia, ela perdura comigo, né? Essa fantasia juvenil, ela perdura. Esse romantismo que estava no Machado de Assis antes dele entrar no realismo, antes do Memórias Póstumas, né? Ele era um romantismo também que perdura, o Zé de Alencar e os outros nossos românticos por aí, né? Gosto muito das poesias também dessa época de romântico, do Cássio Alves, do Gonçalves Dias. Então, essa parte romântica, eu acho que ela é bem brasileira, a minha. O realismo, que é o trabalhar, como eu disse, acordar com o José de Alencar, com o Luiz de Azevedo e também o Machado, quando ele entra com a parte com a Memória de Brás Cubas, ele já entra no realismo e ele vai trabalhar esses temas que antes eram proibidos no romantismo, que é o tema do adultério, o tema no Aloysio, por exemplo, ele vai trabalhar o tema do homossexualismo. Então, esses temas, eles são muito atuais. Como eu disse a você, os meus livros são dos anos 60, mas são temas atuais, atualíssimos, né? Atualíssimos, eles estão aí, eu não trato no meu... tem acho um ponto ou dois que eu trato desse homossexualismo, mas ele está sutil, de uma maneira bem sutil, eu trato dele sim. Então, esse romantismo e esse realismo de estar com o pé no chão, de ter o adultério, de ter uma criança programada, né, um filho de inseminação, isso tudo é o nosso realismo, né? Não trato também o adultério, né? Tem alguns pontos de sutilezas que ele está também presente. Mas isso são dos nossos tempos atuais. Começaram lá com esses dois, lá no realismo, né? Mas estão até aqui, são temas muito atuais. Eu acho que não dá, um autor hoje, ele não tem como fugir quando ele está escrevendo, a não ser que ele seja muito, não vou falar machista, mas que ele seja muito pompom, né? Muito pé no chão, muito, muito realista demais, que ele não vai trazer um pouco de romantismo na escrita dele, né? Vai sempre florir por aí, não tem jeito, ele tem que acabar se embarcando nesse barco aí do romantismo, né? Sim. É muito difícil escapar dele. E também do realismo, você não tem jeito de fugir dele. Sim, eu vou... Então, eu acho que o nosso modernismo... Pode falar. Eu acho que o nosso modernismo, ele vai consistir nessa liberdade de expressão, do que é que você quer falar, da maneira como você expõe, mas os temas, eles continuam sendo os mesmos, eu acho. O que você ia perguntar? Eu queria aproveitar essa sua fala, né, quando você fala quando você dá esse passeio pela história da literatura, pelos estilos, queria aproveitar para entrar no seu outro livro, né, que é o Explorando o Português, que é esse aqui, olha. E tem um capítulo aqui desse livro que, claro, foi o que eu mais gostei de todos eles, porque chama assim, ó, vou mostrar o capítulo que chama Literatura. Esse aqui, ó, né? Literatura.
Mas eu queria, antes de falar especificamente desse capítulo, você trabalha aqui questões de dicas, né, para quem tem dificuldade de lidar com a língua portuguesa. E a gente sabe que hoje a gente tem talvez um grande vácuo aí, né, sendo formado por pessoas que não sabem, de fato, utilizar de maneira correta a língua portuguesa. Claro, lembrando que a língua ela é viva, ela está o tempo inteiro em transformação, mas existem locais que você tem que usar uma língua formal, você tem que saber escrever de maneira correta. E hoje a gente sabe que assim, do Twitter, o WhatsApp, essas coisas todas, as pessoas hoje reduzem tudo. E aí você tem muitos jovens que, quando vão escrever, escrevem muito mal, né? E não só jovens, como adultos também. É um grande problema em empresas hoje, pessoas que conseguem escrever um e-mail de forma correta, conseguem fazer um texto formal, né? Então, o que eu queria te perguntar é o seguinte, quando você traz, no Explorando Português, você traz dicas úteis aqui, que eu dei uma explorada no livro, vou mostrar aqui de novo, e é um livro que eu acho que vale muito a pena para quem tem interesse aí em explorar um pouco mais a língua portuguesa. É um livro que eu indico mesmo, porque eu dei uma explorada nele aqui essa semana e vale muito a pena. Para quem tem adolescente em casa que está com dificuldade de escrever, para quem tem adulto que está com dificuldade de escrever, entendeu? Vale muito a pena mesmo. Acho que traz dicas aqui preciosas. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte, até que ponto você acredita que a literatura, quando eu falo literatura, aí eu vou usar um termo aqui, sem querer desqualificar nenhum outro tipo de literatura, mas a literatura tem um texto mais denso, uma literatura como Machado de Assis, como a Luísa Azevedo, José de Alencar, Graciliano Ramos, Machado de Assis, Clarice Lispector, Raquel de Queiroz, até que ponto essa literatura contribui para que a pessoa possa ter uma boa escrita, né? uma boa fluência na língua portuguesa no que diz respeito à escrita? Olha, a gente tem que pensar no seguinte, que a língua é um elemento vivo, não é? E que não se escreve mais como se escrevia antes. Como Machado escrevia, como José de Alencar escrevia, como a Luísa Azevedo. A Luísa não, porque a Luísa já está mais no realismo mesmo. Mas aqueles dois, o Machado em especial e o José de Alencar, já não se escreve mais como eles escreviam. Primeiro, o tratamento que a gente usa não é o que eles usavam. O tratamento eles usavam voz. Nós não usamos voz mais, a gente usa o tu e o você. Uhum. Então, essa conjugação verbal que eles usavam para concordância, né, com o voz, ela é uma concordância que, hoje, para nós, ela é pesada. Uhum. Ela é pesada, ela é uma concordância que não dá para você incluir, trabalhar um texto com esse tratamento, não dá mais. Então, eu acho assim, é muito válido ler os clássicos, muito válido. Eu acho que é um começo maravilhoso, mas na verdade, o aluno hoje, vamos trabalhar, como falar em termos de aluno, o nosso aluno hoje, ele tem pouca disponibilidade para a leitura. Quando eu digo disponibilidade, eu quero assim dizer uma tendência, né? Ele não tem tendência para a leitura. Sim. Ele gosta das coisas mais rápidas, mais práticas e mais... Tanto é que quando, por exemplo, eu vou escrever um livro, a primeira preocupação que eu tenho é que ele não seja grosso, que ele não tenha muitas páginas. Por quê? Quem começa a ler quer acabar logo. E quer logo desenrolar da história. Então, a linguagem, quando ela é simples, ela é clara, ela é concisa, ela atrai mais ela atrai mais o leitor. E ela prende o leitor também, porque o leitor tem aquela condição de terminar o livro, vamos dizer assim. E nesse caminho pela leitura do livro, ele pode aprender alguma coisa ou não. Vai depender da proposta do livro, não é assim? Uhum. Então, a minha proposta, por exemplo, esse Explorando Português, é justamente que o aluno vá lendo e vá aprendendo. Ele é uma linguagem de sala de aula, como você viu, né? Ele é uma abordagem de sala de aula. Uhum. Ele não é uma abordagem assim seca. Ele não é assim. Ele vai chamando atenção para o aluno. Exatamente. Olha, sabe, por exemplo, não sei se você leu o capítulo de análise sintática, que é um aborrecimento para todo mundo. Eu começo a descrever o capítulo assim, olha, um sujeito pode ser mau ou pode ser bom.
Mas na gramática não é assim. Na gramática ele pode ser simples ou pode ser composto. Então, as brincadeiras, elas podem despertar o interesse do aluno, né? A ideia é que, ao escrever o livro, é justamente essa, que o aluno sinta-se com vontade, com interesse de ler, de continuar lendo, e que cada vez que ele tem uma dúvida, ele vá lá buscar. Porque o livro interessante é isso mesmo, que você vai lembrar aquilo que você esqueceu e aprender o que não sabe. Esse é o propósito do livro, né? Sim. Então, a minha ideia é justamente essa, que diz que a leitura seja agradável. E é impossível, como nós estamos falando, colocar uma leitura pesada, começar uma leitura que o aluno vai cansar de ler. Ele tem que ter atração pela leitura que ele está lendo, né? Veja que nós temos atrações diferentes. Nós, enquanto, por exemplo, o adolescente, ou vamos dizer o juvenil, né, que foi 10, 11, 12 anos, dos anos 60, é diferente do de hoje. Sim. Naquela época, a gente realmente gostava dos irmãos Grimm, a gente gostava dos contos de fada. É o nosso Chapeuzinho, a Rapunzel, e a gente se encantava com aquilo. Hoje, o que os jovens se encantam? Com Harry Potter. Por quê? Porque tem mais a ver com as coisas dele, né? Com o mundo atual dele. Então, aquela fantasia, ela foi esquecida. Não é que ela foi esquecida, ela foi transformada para uma coisa da atualidade, uma fantasia atual, né? E quando a gente trabalha com os jogos, eu não sei se você deve ter na livraria, quando trabalha, por exemplo, com o Diário de um Vampiro, Diário de um Banana, gente, isso é muito do adolescente de hoje, né? Ele se identifica. Então, é uma leitura que ele se identifica, é agradável. Então, a ideia do escritor é justamente isso. O escritor não escreve para ele escreve para o outro. Né? Se não tiver leitor, não tem escritor. Ele gosta que o leitor diga para ele, eu gostei do seu livro, eu li tal parte assim, achei interessante, me despertou atenção isso. Então, isso é muito interessante para a gente, para o escritor, é muito interessante esse feedback, né? essa resposta do leitor. E o leitor, o nosso aluno hoje, ele está voltado, a fantasia dele hoje é uma fantasia diferente da fantasia do adolescente dos anos 60, né? Do adolescente daquela época. Sim, até porque, como você disse, né, as configurações são outras, o mundo ele foi girando, né, a roda foi girando, e hoje, por exemplo, década de 60 você não tinha, nem se pensava nessa questão de internet, telefone celular. Hoje os jovens se comunicam o tempo inteiro pela internet, né? A leitura hoje é uma leitura como você disse, eu concordo, uma leitura muitas vezes rápida. É claro que tem ainda muitos adolescentes que pegam livros com 600, 800 páginas e devoram, né? Porque gostam de fato da leitura, né? Mas o que eu achei muito interessante no Explorando o Português foi exatamente a linguagem que você utiliza, a maneira como você convida, né, o leitor ou a leitora a entrar no livro e falar, e chama, eu acho que é até um chamamento assim, olha, está com dúvida? Vem cá, eu vou te ensinar. E, olha, tem uma maneira lúdica de aprender a língua portuguesa sem você achar chato e, ao mesmo tempo, ver o quanto é importante você entender como elaborar um bom texto, como saber escrever, como saber colocar uma vírgula, um ponto final, uma crase, né? Porque isso hoje, é como eu disse, uma grande lacuna que a gente tem hoje aí, né? Eu me lembro, o ano passado, eu estava em Sete Lagoas, eu fui fazer uma oficina para pais e filhos, e aí a pergunta, falando de leitura, e a pergunta que um pai me fez não tinha nada a ver com o que eu falei, mas foi uma pergunta, tirou o celular e falou assim, me explica uma coisa, o que acontece que as empresas contratam um jovem, e esse jovem não sabe escrever um e-mail, não sabe escrever um memorando? Olha, um dos motivos é isso aqui, ó, né? Essa linguagem hoje muito... eu tenho um filho de 14 anos, ele vai escrever para mim, ele VC, SS, NN, NP, e fala comigo assim, pai, você escreve para mim um texto enorme. Eu falei, mas eu não consigo escrever diferente disso, eu aprendi assim, né? Então não tem jeito, por mais que eu tente ficar abreviando, eu não consigo. E o que eu achei muito interessante foi exatamente isso, essa maneira que você faz com que a gente leia, né? Eu li alguns capítulos aqui, e assim, a maneira que você vai se deliciando com a leitura, né? É uma coisa que
Eu vi o Lindomar falando aqui que está fazendo sucesso em Portugal. Acho que é esse mesmo, não é Lindomar? Está fazendo sucesso na Feira do Livro, na Feira Literária em Portugal. E não é para Na mim. Feira de Livro em Portugal. Uhum. Ele foi publicado agora também num jornal lá em Orlando, o jornal chama Nossa Gente. Ele foi publicado lá, assim, com louvores, né? Porque o pessoal, o ano passado eu fiz uma apresentação dele em Orlando, então saiu uma reportagem no ano passado, e esse ano agora, em setembro, saiu uma outra reportagem dele falando sobre esse livro. E a ZL Booker, do Rio de Janeiro, me deu um troféu do livro literatura. O livro didático desse ano é esse livro. Olha que maravilha. Já te falei. Que maravilha. Maravilha. E olha, você deu aula durante muito tempo, né? Sim. E você trabalhou com... Foram 35 anos. E você trabalhou com qual faixa etária? Com todas? Não, não com fundamental, sempre com adolescente, né, de 15 anos acima. Eu trabalhei muito com segundo grau, sempre com segundo grau. E, na verdade, muito com as séries terminais, muito com o terceiro ano. E, às vezes, trabalhei algum tempo com a oitava série também, mas mais com o segundo grau, mais com o terceiro ano também. E, às vezes, tinha até adultos, né? Trabalhei com EJA, então eu tinha enadultos também. Então, mas a minha abordagem sempre foi essa, assim, leve, de brincalhona, de fazer com que a pessoa assim, entrasse no ritmo da sala, no ritmo do assunto, né? E que a gente pudesse realmente caminhar juntos, né? Eu falei com a Francina outro dia que eu me lembro que eu queria lembrar de uma poesia que eu fiz com os alunos do terceiro ano, aliás, do segundo ano, quando eu entrei na sala de aula, que eu vi eles todos assim, eu falei, gente, são adolescentes, eu tenho que brincar com eles. Então, eu chamei eles de adolescente e não me lembro da poesia como que era, mas eu me lembro de alguns versos que eu falei com eles, né? Eu quero adolescer com vocês, me deixem adolescer com vocês, né? E eles acharam ótimo, falaram assim, então não me lembro, esse verso eu não esqueço, mas eu não consigo lembrar da poesia mais. Eu fiz a poesia, escrevi no quadro, e eles acharam ótimo, sabe? E daí para frente, pronto, quebrou o gelo da sala, foi muito bom. E isso é muito bacana, né, Maria Delboni? Porque eu já dei aula também e trabalhei com ensino médio e com quinto ano e oitavo ano, antes de se tornar... Era quinta série, oitava série, hoje é o ano 6 e o oitava série é o ano 9. Na época que eu dei aula, ainda era quinta série, oitava série. E trabalhei com ensino médio. E é muito interessante isso que você está falando, porque quando a gente vai trabalhar com adolescente, eles querem ser escutados. Eles querem alguém que entenda que eles estão no momento. E eu tenho um filho adolescente, né? É um momento que não é fácil, né? É um momento, o adolescer é uma fase em que os hormônios estão ali o tempo inteiro, assim, né? Pulando, fazendo festa. E é um momento de conflito, é um momento em que a gente se acha... A gente foi adolescente, a gente sabe disso, né? A gente se acha invencível, nada vai acontecer. Eu quero contra tudo e contra todos. E quando você encontra alguém que diz para você, olha, minha mão está aqui, a outra também, meus braços estão abertos, vamos caminhar junto, se torna muito mais fácil. Olha só. Muito mais fácil. Muito. Então, e na verdade o adolescente ele quer isso, né? Nossa, eu acho que eu trabalhei numa época muito boa em que o adolescente ele era o adolescente daquela época, com o perfil daquela época, né? Hoje ele tem, o perfil dele é diferente. Eu acho ele está nessa correria do mundo moderno, né? É um perfil diferente. Mas, de qualquer maneira, ele é um carente de afeto, de atenção do mesmo jeito. Ele não muda, não. Ele continua sendo. É isso mesmo. Só para falar. Pode falar. Deu uma travada. Tá travada? Tá me ouvindo? Tá dando uma travadinha. Tá me ouvindo? Tá indo. Tá ouvindo? Tô. Tá indo? Então, esse livro, quando eu vinha, como agora, por exemplo, eu estou no Espírito Santo, né? Então eu viajava, meu neto me telefonava.
Vó, como que faz isso? Como que escreve isso? Como que eu faço essa análise sintática? Como eu analiso essa frase? E eu falava assim, gente, dava as aulas para ele pelo telefone, ensinava ele pelo telefone. E dizia para ele assim, não, eu vou fazer achar uma maneira de quando eu sair, você ter um substituto. Vou fazer um livro para você. E aí fiz a gramática. Que E aí fiz e maravilha. saiu esse explorando português para ele. E eu Saiu vou falar explorando de novo, português. gente. Então, eu me senti um pouco meu neto. Eu vou falar de novo aqui. Vale a pena demais adquirir se você tem adolescente. Se não tem, vale a pena para quem é adulto também e quer reaprender a gramática. Vale Vira, muito. olha, o livro está assim, olha. Vira de cabeça para baixo para colocar. Isso. Ainda não, vira de novo. É porque Aí, não, do outro lado. ele sai É assim. A espelhado. gente fica sempre com ele espelhado. Explorando o português. Assim, aí. Sai espelhado, não tem jeito. Está espelhado. Eu queria de novo mostrar os livros de literatura, que são esses aqui, olha, Tempos de Arranjo, Tempos de Liberdade, e nas Asas do Tempo eu estou mostrando dois, porque um é em português, o outro é em espanhol. Então, se alguém lê E tem o espanhol... inglês também. E tem inglês também? Tem o inglês também que eu vou levar para você aí. Tem o inglês também. Maravilha. Ô, Maria Delbona, a gente está chegando ao final. Eu primeiro queria te agradecer assim, imensamente pela prosa super gostosa, né? Muito aprendizado com você. Agradecer mais uma vez a sua gentileza em aceitar o convite. Agradecer a cada uma das pessoas que estão aqui nos assistindo até agora. Convidar as pessoas para virem conhecer aqui a Livraria Páginas, que é a menor e mais charmosa de Belo Horizonte. São 12 metros quadrados, charmosíssimos, com livros de muita qualidade. Tomar um café. Tomar um café da tarde, um chazinho da tarde. Exatamente. E, para quem quiser adquirir os livros da Maria Delboni aqui na Livraria Páginas, pode também entrar em contato pelo WhatsApp, que é o 31 97174 8773. 31 97174 8773. Ou então pode vir aqui, na rua Padre Eustáquio 2475, loja 6. Aí eu queria agora passar a palavra para você deixar aí seus agradecimentos, falar o que você desejar, deixar aí, enfim, a palavra é sua. Muito obrigada a você pela atenção, muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme falar dos meus livros. Como eu te disse, o escritor não é nada sem o leitor, né? E aí, toda e qualquer possibilidade que a gente tem de falar dos livros, de ter um possível leitor, é uma dádiva. Eu agradeço a Deus muito, sou muito grata por essas oportunidades todas que vão acontecendo na minha vida. Como eu te disse, dos caminhos que vão se abrindo para mim. Sou muito grata. Tá? E agradeço a todo esse pessoal que veio nos ouvir aí também, gente. Olha, a livraria está lá com um cafezinho, um chazinho da tarde, um biscoitinho, tem uma série de coisas lá na livraria, lá no jardim da livraria, né? E paga a pena conhecer, porque temos outros autores também, não é só o meu, não. Acho que a Liga toda está lá, né? A Liga dos Autores Mineiros estão lá. Sim. Todos estão lá. Sim, sim. Então, muito obrigado. Muito obrigada. Eu queria encerrar lendo o soneto de separação do Vinícius de Moraes. Que lindo! Do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma. E das bocas úmidas fez-se a espuma. E das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente, da calma fez-se o vento, que dos olhos desfez a última chama, e da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, fez-se de triste o que se fez amante, e de sozinho o que se fez contente. Fez-se do amigo próximo o distante. Fez-se da vida uma aventura errante. De repente, não mais que de repente. É o tema do meu livro, fantástico. Esse nosso Vinícius é maravilhoso.
Maravilhoso, maravilhoso. Que a escolha foi boa, né? Muito obrigada. Maravilhosa. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todas as pessoas que nos acompanharam até agora. Né? Até a próxima live aí, semana que vem. Acompanhe aí o perfil da Livraria Páginas para que você saiba qual será nossa próxima convidada. Maria, muito obrigado, viu? Deixa eu deixar aí uma obrigada para minha filha que está me ouvindo aí. Obrigada, Gláucia. Obrigado, Minha filha está me ouvindo sempre, me acompanha sempre. Obrigada. Beijo, obrigado. E Beijão, um ótimo obrigada. lançamento de livro para você aí no sábado, viu? Sim, muito obrigada. Muito obrigada. Sucesso. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.